Olá, pessoal! Bem-vindos a esta revisão clínica de alto rendimento. Para a turma do sexto período do curso médico, que precisa consolidar todo aquele conhecimento denso da urologia em conceitos práticos e diretos, este material foi desenhado exatamente com esse propósito. Hoje, o nosso foco absoluto é dominar as patologias do trato urinário superior e das glândulas adrenais. A ideia aqui é pegar os dados da literatura e transformar em um raciocínio clínico super afiado, pronto para o dia a dia nas enfermarias. Vamos construir essa base diagnóstica e terapêutica juntos, de um jeito bem dinâmico e focado no que realmente importa. A nossa pauta de hoje é a seguinte: 1. Urgências e trauma renal. 2. Urgências com infecção e obstrução. 3. Urologia pediátrica com foco na obstrução do trato superior. 4. Oncologia de tumores renais. E 5. Oncologia de tumores adrenais. Certo, parte 1. Urgências urológicas. Trauma renal. Pois bem, as urgências urológicas não dão margem para erro, e o trauma renal é aquele cenário clássico de alta pressão. Incrivelmente, o rim é o órgão urogenital mais lesionado nos traumas contusos. Mas o primeiro grande passo diante do trauma é definir quem realmente precisa ir para a tomografia. Nem todo trauma exige exame de imagem, só que as indicações absolutas não podem passar em branco de jeito nenhum. O protocolo é claro: pacientes com trauma contuso envolvidos em mecanismos de rápida desaceleração, tipo acidente de carro em alta velocidade, tem indicação. Além disso, a presença de hematúria macroscópica, ou aquela combinação perigosa de hematúria microscópica com instabilidade hemodinâmica, ou seja, uma pressão sistólica ali abaixo de 90 milímetros de mercúrio, torna a tomografia obrigatória. Identificar isso na hora H é o que separa um bom diagnóstico de uma complicação fatal. Analisando essa tomografia com uma patologia retroperitoneal severa, a gente entra na fase da tomada de decisão. A grande maioria dos traumas renais e até algumas lesões penetrantes bem selecionadas pode ser conduzida de forma conservadora, com monitoramento rigoroso e, em alguns casos, angioembolização. Só que, claro, existem indicações absolutas para levar para o bloco cirúrgico imediatamente. Quais são? Aquela instabilidade hemodinâmica que não responde à reposição de volume de jeito nenhum, ou a descoberta de um hematoma retroperitoneal que está crescendo, pulsando, bem no meio de uma laparotomia. Saber exatamente quando segurar a mão e quando operar é a verdadeira arte da cirurgia do trauma. Vamos em frente. Parte 2. Urgências não traumáticas, infecção e obstrução. Deixando a sala de trauma um pouco de lado, vamos entrar naquelas urgências clínicas que também exigem ação imediata. O manejo da pielonefrite aguda pede um olho muito treinado para separar um caso simples de um quadro catastrófico. Uma pielonefrite aguda não complicada, com febre, calafrios, dor no flanco, mas sem nenhum sinal de sepse, muitas vezes pode ser tratada no ambulatório mesmo, com fluoroquinolonas por 7 a 10 dias. Agora, se aparecer sepse ou se o quadro não melhorar naquelas primeiras 72 horas críticas, o jogo muda totalmente. A internação vira lei e a caçada por fatores complicadores começa. Pode ser uma pedra ou uma obstrução maior, exigindo a drenagem imediata desse sistema coletor. E olha só que interessante. Quando a gente resolve uma obstrução, pode acabar esbarrando em um novo problema, a diurese pós-obstrutiva. Com a descompressão do trato urinário, uma quantidade absurda de fluidos e eletrólitos pode ser jogada fora pelo corpo rapidamente. É loucura pensar que o paciente pode perder litros e litros de urina em questão de horas se ninguém estiver prestando atenção. Na maioria das vezes, liberar líquido por via oral dá conta do recado e a coisa se resolve sozinha. Mas em cenários patológicos, com perdas pesadas de sódio, potássio, magnésio e água, o quadro pode virar uma hipovolemia severa em um piscar de olhos. Nesses casos, monitoramento intensivo com exames metabólicos a cada 4 ou 6 horas é fundamental. E se não der para repor via oral, entra a reposição venosa baseada no débito urinário, muitas vezes com soro fisiológico a 0,45%, a famosa salina ao meio. Agora, dando uma olhada nesta imagem, dá para entender perfeitamente o impacto da fibrose retroperitoneal como causa de obstrução extrínseca. Essa massa fibrótica adora se alojar ali em volta da aorta distal, bem na altura de L4 e L5, e acaba abraçando os ureteres no processo. O resultado? Compressão, parada do peristaltismo ureteral e, claro, hidronefrose. O raciocínio na urgência dita que, se tiver hidronefrose e uremia juntas, a descompressão tem que ser feita para ontem. Isso significa partir para uma nefrostomia percutânea ou colocar um catéter duplo J, muito antes de sequer cogitar iniciar terapias de longo prazo com corticoides. A prioridade é salvar o rim. Parte 3. Urologia pediátrica. Obstrução do trato urinário superior. Entramos agora no universo complexo da urologia pediátrica. O sistema urinário em desenvolvimento é um campo minado que exige fisiopatologia na ponta da língua para evitar danos permanentes nas crianças.
A obstrução da junção ureteropélvica é de longe a causa mais comum de uropatia obstrutiva do trato superior. E a forma como isso se apresenta clinicamente muda da água para o vinho dependendo de quando é descoberto. No pré-natal, o clássico é achar uma hidronefrose no ultrassom de rotina durante a gravidez. Já no pós-natal, a clínica fala muito mais alto. Bebês e crianças pequenas podem aparecer com uma massa abdominal palpável, barriga distendida, dor no flanco ou aquele quadro arrastado de infecções urinárias de repetição que ninguém entende de onde vem. E isso ilustra brilhantemente o que acontece lá dentro. A uropatia obstrutiva pediátrica não é só um detalhe anatômico, é uma ameaça crônica e real ao rim. Se essa obstrução for severa e ninguém fizer nada, a dilatação pélvica e a pressão contrária vão, sem sombra de dúvida, destruir o parênquima renal de forma irreversível. A grande mensagem da literatura aqui é: obstrução de alto grau traz um risco imenso de doença renal crônica e até estágio terminal, jogando a criança para diálise ou transplante. O diagnóstico e a intervenção rápido são, literalmente, salvadores de órgãos. Parte 4. Uro-oncologia. Tumores renais. Com todo mundo fazendo tomografia por qualquer dor abdominal hoje em dia, a descoberta de pequenas massas renais, os famosos incidentalomas, simplesmente explodiu. Isso exige que a gente saiba interpretar esses laudos de olhos fechados. Avaliar essas massas depende de um esquema rígido de classificação radiográfica. A gente divide em 4 grandes caixas: massas císticas simples, massas císticas complexas, massas sólidas com realce e massas contendo gordura. Ter isso memorizado é a base para não confundir um cisto benigno, que não faz mal a ninguém, com um tumor sólido maligno. É isso que define se o paciente vai só ficar em observação ou se vai parar na mesa para uma nefrectomia radical. Olhando no detalhe essa classificação, as coisas ficam bem mais claras. Achou gordura macroscópica no exame? Isso é um baita indício de um angiomiolipoma que é benigno e muitas vezes associado à esclerose tuberosa. Mas, por outro lado, bateu o olho numa massa sólida que brilha com o contraste, que tem um realce forte e ávido, acende a sirene vermelha. A suspeita cai direto no carcinoma de células renais, especialmente o de células claras. É exatamente essa sutileza de contraste e densidade na tomografia que orienta todo o raciocínio oncológico e evita que a gente abra um abdômen sem necessidade. E finalmente, parte 5. Uro-oncologia, tumores adrenais. Para fechar com chave de ouro nosso mapeamento do trato superior, chegamos ao topo, as glândulas adrenais. Achar um nódulo na adrenal é sempre um quebra-cabeça que mistura oncologia com a endocrinologia. Diante de qualquer massa adrenal na tomografia, a regra número 1, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é: precisamos avaliar a funcionalidade dela. A anatomia é só o começo. Para planejar a cirurgia sem matar o paciente na mesa, é fundamental descobrir se esse tumor está secretando hormônios sem parar. É um feocromocitoma jogando catecolamina no sangue? É um tumor produzindo excesso de aldosterona ou cortisol? Descobrir isso antes da cirurgia é a única forma de evitar crises hemodinâmicas mortais durante a operação. E quando os exames começam a apontar para a malignidade, o carcinoma adrenocortical, o temido CAC, entra em cena como a maior preocupação. É uma doença implacável. O tratamento com intenção de cura depende quase que totalmente do cirurgião conseguir fazer uma ressecção ampla e tirar tudo com margens negativas. Só que, infelizmente, mesmo operando perfeitamente, a chance de o tumor voltar ou dar metástase é muito alta. É por isso que a terapia sistêmica com mitotano é super recomendada, sendo a linha de frente, sozinha ou com outras drogas, para tentar frear essa doença agressiva. O que encerra a nossa discussão hoje não é apenas o que já sabemos fazer nas enfermarias e centros cirúrgicos, mas sim para onde estamos indo. Vendo a agressividade desses tumores de trato superior, fica a grande questão para todos refletirem durante os próximos estágios práticos. Com o avanço acelerado das terapias-alvo e a precisão da robótica, como a gente vai conseguir transformar de verdade a preservação renal e aumentar a sobrevida nesses casos urológicos tão complexos? Afinal, a medicina sempre avança a partir das perguntas do amanhã. Muito obrigado por acompanhar essa nossa revisão clínica e a gente se vê na próxima análise.